Olá, eu sou o terapeuta Ivan Pinto e nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de mudança. Acompanhe as minhas reflexões nas redes sociais. Se olharmos à nossa volta, é bem perceptível a necessidade de mudança. Mudança no mundo, mudança na realidade da sociedade, mudança. Muitas coisas precisam melhorar muito e isto requer uma mudança. No entanto, as mudanças sempre fazem com que as pessoas se sintam desacomodadas, se sintam perdidas, porque nós temos essa perspectiva de repetir sempre o mesmo script. Geralmente as pessoas concebem uma, duas, talvez três possibilidades diante de um problema. A maioria de nós não consegue se dar conta que geralmente existe muito mais possibilidades, existem muito mais possibilidades do que só duas, três. No entanto, nós nos prendemos a isso. Por quê? Justamente porque o ser humano tem essa dificuldade. Nós que criamos o computador, né? O computador é binário, ele só reconhece ou não determinado programa, arquivo. E o nosso processo ele tem muito essa influência. A nossa inteligência é muito mais ampla, a nossa inteligência racional, emocional, fala-se também de inteligência espiritual, que é algo muito mais complexo ainda. Geralmente nós funcionamos numa perspectiva de inteligência primitiva, instintiva, às vezes quase irracional. Então, como mudar tudo isso? Olhe para a tua vida neste momento. Ela está bem? Ou precisa de mudança? Se precisa de mudança, precisa mudar o quê? Primeiramente, para saber que nós realmente precisamos de mudança, nós temos que ter claro o que está nos acontecendo agora, o que eu estou vivendo neste momento. O que se passa dentro de mim, a minha perspectiva profissional, relacionamentos, como está a minha vida. Porque muitas vezes nós queremos mudar, só que nós não sabemos onde estamos. Ou seja, o que está acontecendo comigo neste momento? Se eu não sei onde estou, como é que eu vou saber para onde ir? Isso é um ponto muito importante. Eu preciso saber onde eu estou, ou seja, as insatisfações que eu tenho na vida neste momento, o que não está bom para mim, se deve às situações dos outros? Geralmente nós atribuímos ao outro poder demais, como se ele fosse capaz de gerir a minha própria vida. Até pode acontecer isso se eu permitir. Claro que os outros influenciam na minha vida, mas é muito diferente de determinar, salvo situações extremas, obviamente. Então, eu preciso ter claro o que está acontecendo na minha vida, a insatisfação que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, estão acontecendo por quê? O que está acontecendo comigo agora, neste momento? A partir disto é que eu vou avaliar o que é importante mudar. Eu digo, sem medo de errar, que a esmagadora maioria das pessoas precisa mudar muitas coisas na vida. Principalmente a forma de ver a vida. O que está dentro de nós em relação à vida geralmente é distorcido. Nós percebemos muitas coisas a partir do olhar de outras pessoas. As outras pessoas criaram ideias, teorias que nós repetimos sem nos dar conta. Nem sabemos muito bem o que estamos falando. E saímos dizendo, tentando incorporar em nossos comportamentos, sem amadurecer, sem estruturar de fato o que estamos fazendo. Ou nós vivemos uma realidade de submissão, onde a vontade do outro impera em minha vida de forma totalitária,
ou nós tentamos viver um egoísmo cruel, onde só importa o meu próprio umbigo. Qualquer uma dessas duas perspectivas obrigatoriamente precisam ser trabalhadas, precisam amadurecer, precisam se transformar. Então, se eu consigo reconhecer que eu preciso de uma mudança na minha vida, neste momento, a partir de uma reflexão profunda, aonde me dou conta que não estou satisfeito com os resultados que eu estou tendo na minha vida, o primeiro passo é a compreensão de o que é que de fato está acontecendo. Ou seja, os resultados que eu tenho na minha vida, neste momento, estão acontecendo da forma que estão acontecendo, por quê? Qual é a minha participação nisto? Porque o que eu posso de fato mover na minha vida, agir na minha vida, é em relação aos meus próprios comportamentos e as consequências deles. Em relação às outras pessoas, eu até tenho certo poder de influência, mas não é um poder tão significativo assim. Eu preciso olhar para mim, ou seja, o que realmente eu faço que atrapalha a situação dos objetivos que eu quero alcançar. Então, onde eu estou, que insatisfações eu tenho, que objetivos eu tenho, ou seja, de que maneira eu posso pensar em transformar essa situação, esta realidade. Em geral, nós temos a tendência de vícios disfuncionais de comportamento, ou seja, nós começamos a repetir uma determinada situação, um determinado comportamento, pensamento, e nós automatizamos ele. Então, ficamos repetindo aquilo incessantemente. E quando dói uma situação, muitas vezes nós continuamos repetindo mesmo doendo, porque a gente só sabe fazer isso. A gente só sabe fazer aquilo que a gente fez um determinado dia. Ou seja, há uma dificuldade muito grande de novos aprendizados. E aqui entra um ponto muito importante. Eu preciso me educar para me transformar. Eu preciso conhecer estratégias, modelos, formas que me auxiliem a trabalhar esta mudança interna. E isso é um pouco difícil. Que ferramenta eu vou usar? Bom, autoconhecimento, psicoterapia, práticas espirituais, enfim, existem muitas coisas que podem nos ajudar. Mas antes de nós escolhermos a ferramenta, nós precisamos saber o que é que de fato nós queremos. E não adianta tentar sem saber aonde de fato nós estamos. Ou seja, se a tua vida está de determinada forma, é importante tu saberes por que ela está assim. E se tu queres mudar, o que tu queres mudar, tem que ter claro o que exatamente, quais objetivos e que ferramentas tu vai utilizar para isso. A repetição de situações de dor, a repetição de qualquer situação é sempre mais fácil, aparentemente. Por quê? Porque tu já fez aquilo. Então existe um conhecido no inconsciente que tende a se repetir. Agora, nós não podemos pensar em ter resultados diferentes com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Então, se eu faço uma determinada coisa de uma determinada forma e tem uma determinada consequência, por certo, se eu fizer a mesma coisa, terei a mesma consequência. A maioria de nós não se dá conta disso, não se abre para ver outras coisas, não se abre para ver outras possibilidades. Se nós fizermos algo de uma determinada forma, que muitas vezes repete o pai, a mãe, o avô, bisavô, não sei, nós seguimos fazendo isso. E que mudança vai haver nisso? Tu há de convir comigo que há uma necessidade muito grande de mudança em várias coisas neste mundo e na nossa vida, na vida das pessoas. Basta olhar para a rua, basta ver a situação do comportamento das pessoas em geral e as consequências disso em relação ao próximo, em relação à natureza, etc. E também o quanto se vê pessoas tristes, deprimidas, abaladas emocionalmente, estressadas. Se nós prestarmos atenção nisso, com certeza nós vamos ter clareza de que há uma necessidade de mudança. Então olhe para você, neste momento. Como tu está? Tu está bem? Se tu está bem, ótimo. Não precisamos pensar em mudança. Agora, se tu não estás bem, se tu não se sente bem, nós precisamos ter claro por que tu não se sente bem e o que é que nós precisamos mudar.
Não é o outro que vai mudar para se adaptar a ti. A vida não é como a gente quer. A outra pessoa não vai fazer o que nós queremos. Não existe isso. As pessoas têm vontades próprias, assim como nós. As pessoas têm necessidades, demandas. E elas vão buscar a realização disto. E no universo dos relacionamentos nós precisamos, de alguma maneira, conciliar isto. De forma que as pessoas consigam viver as suas individualidades em equilíbrio, respeitando umas às outras. Agora, se neste momento tu está sofrendo, não está se sentindo bem, tem muita insatisfação aí dentro, com certeza é necessário mudar. Com certeza é necessário pensar em novas perspectivas, em novas possibilidades. Então, vamos pensar juntos. O que está te acontecendo? O que é que está te doendo aí dentro? É problema com o pai, com mãe, com o filho, com o cônjuge? O que está acontecendo? É insatisfação profissional? O que está acontecendo? Porque a vida é muito curta para nós ficarmos tristes, abatidos, frustrados, sem fazer nada para mudar. Então vamos pensar em mudar. Mesmo que sejam pequenos comportamentos, como por exemplo ser grato em relação às coisas boas que tu tem na vida. Como por exemplo, valorizar as pessoas que são importantes para ti. Olhar fundo para si e ver o que é bom. Quais são os talentos que tu tens? Quais são as características, qualidades que tu precisas melhorar? E aos poucos, nessa reflexão, ir buscando possibilidades, ir buscando ferramentas que possam te ajudar nisto. O que não é possível aceitar é nós ficarmos num lugar de sofrimento. Porque o lugar de sofrimento vicia muito mais do que qualquer droga. Às vezes parece que as pessoas têm gosto por estar naquele lugar de sofrimento. Porque são anos que ela está sofrendo e não fez nada. Então vamos pensar em mudar. Mas vamos estruturar isso. Não é sair de qualquer forma querendo mudar qualquer coisa. Porque assim nós não chegamos a lugar nenhum. É mais ou menos como o cachorro correr atrás do próprio rabo. Então, olha bem para ti. O que é que não está bem? E a partir desta compreensão do que é que não está bem dentro de ti, do que é que não está bem na tua vida pessoal, profissional, conjugal, enfim, começar a pensar em como fazer diferente. A partir de ti, não a partir do outro, porque o outro é ele que terá de escolher como ele irá fazer para mudar. Beijos na alma, gratidão.